Estudo sobre o Evangelho de João, parte 30, 30 de janeiro de 2024. João, capítulo 6, do versículo 52 ao versículo 59. Então os judeus que eram hostis a Jesus começaram a discutir uns com os outros. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. João capítulo 6, 52 a 59. Poucas passagens da Escritura foram tão dolorosamente distorcidas e pervertidas quanto a que lemos agora. Os judeus não são as únicas pessoas que se esforçaram por seu significado. Um sentido foi colocado sobre isso que nunca foi destinado a suportar. O homem caído, ao interpretar a Bíblia, tem uma infeliz aptidão para transformar comida em veneno. As coisas que foram escritas para seu benefício, ele muitas vezes faz uma ocasião para cair. Vamos primeiro considerar cuidadosamente o que esses versículos não significam. O comer e beber de que Cristo fala não significa literalmente comer e beber. Acima de tudo, as palavras não foram ditas com qualquer referência ao sacramento da ceia do Senhor. Podemos comer a ceia do Senhor, mas não comer e beber o corpo e o sangue de Cristo. Podemos comer e beber o corpo e o sangue de Cristo, mas não comer a ceia do Senhor. Que isso nunca seja esquecido. A opinião aqui expressa pode assustar alguns que não analisaram o assunto de perto, mas é uma opinião que é apoiada por três razões de peso. Por um lado, um literal comer e beber do corpo e sangue de Cristo teria sido uma ideia totalmente revoltante para todos os judeus. É totalmente contraditório a um preceito muitas vezes repetido de sua lei. Por outro lado, ter uma visão literal de comer e beber e interpor agir entre a alma do homem e a salvação. Esta é uma coisa para a qual não há precedentes nas Escrituras. As únicas coisas sem as quais não podemos ser salvos são o arrependimento e a fé. Por último, mas não menos importante, ter uma visão literal de comer e beber envolveria as consequências mais blasfemas e profanas. Isso incluiria do céu o ladrão penitente. Ele morreu muito depois de que essas palavras foram ditas, sem comer e beber literalmente. Alguém se atreverá a dizer que ele não tinha vida nele. Admitiria ao céu milhares de comungantes ignorantes e ímpios nos dias atuais. Eles literalmente comem e bebem, sem dúvida. Mas eles não têm vida eterna e não serão ressuscitados para a glória no último dia. Que essas razões sejam cuidadosamente ponderadas. A verdade clara é que há uma ansiedade melancólica no homem caído para colocar um sentido carnal nas expressões bíblicas, sempre que possível. Ele luta arduamente para tornar a religião
uma questão de formas e cerimônias, de fazer e realizar, de sacramentos e ordenanças, de sentido e de visão. Ele secretamente não gosta daquele sistema de cristianismo que faz do estado do coração a coisa principal e trabalha para manter os sacramentos e ordenanças em segundo lugar. Feliz é aquele cristão que se lembra dessas coisas e fica em guarda. O batismo e a ceia do Senhor, sem dúvida, são sacramentos sagrados e bênçãos poderosas, quando usados corretamente, mas é pior do que inútil arrastá-los em todos os lugares e vê-los em todos os lugares na palavra de Deus. Vamos agora considerar cuidadosamente o que esses versículos significam. As expressões que contém são, sem dúvida, muito notáveis. Tentemos ter uma noção clara do seu significado. A carne e sangue do Filho do Homem significa aquele sacrifício de seu próprio corpo, que Cristo ofereceu na cruz quando morreu pelos pecadores. A expiação feita por sua morte, a satisfação feita por seus sofrimentos, como nosso substituto, a redenção efetuada por ele, suportar a penalidade de nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro, esta parece ser a verdadeira ideia que devemos apresentar nossas mentes. O comer e beber, sem o qual não há vida em nós, significa aquela recepção do sacrifício de Cristo que ocorre quando um homem crê em Cristo crucificado para a salvação. É um ato interior e espiritual do coração e não tem nada a ver com o corpo. Sempre que um homem, sentindo sua própria culpa e pecaminosidade, se apega a Cristo e confia na expiação feita por ele pela morte de Cristo, imediatamente ele come a carne do Filho do Homem e bebe seu sangue. Sua alma se alimenta do sacrifício de Cristo pela fé, assim como seu corpo se alimentaria de pão. Acreditando, disse que ele come. Acreditando, disse que ele bebe. É uma coisa especial que ele come, bebe e se beneficia. É a expiação feita por seus pecados por Cristo. As lições práticas que podem ser recolhidas de toda a passagem são pesadas e importantes. Uma vez estabelecido o ponto de que a carne e o sangue nesses versículos significa a expiação de Cristo e o comer e beber significa fé, podemos encontrar nesses versículos grandes princípios de verdade que estão na própria raiz do cristianismo. Podemos aprender que a fé na expiação de Cristo é algo de absoluta necessidade para a salvação. Assim como não havia segurança para o israelita no Egito que não comeu o cordeiro pascual na noite em que os primogênitos foram mortos, também não há vida para o pecador que não come a carne de Cristo e bebe seu sangue. Podemos aprender que a fé na expiação de Cristo nos une pelos laços mais íntimos possíveis com nosso Salvador, que nos dá direito aos mais altos privilégios. Nossas almas encontrarão plena satisfação para todas as suas necessidades. Sua carne é verdadeiramente comida e seu sangue é verdadeiramente bebida. Todas as coisas estão garantidas para nós de que podemos precisar para o tempo e a eternidade. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por último, mas não menos importante, podemos aprender que a fé na expiação de Cristo é um ato pessoal, um ato diário e um ato que pode ser sentido. Ninguém pode comer e beber por nós, e ninguém da mesma maneira pode crer por nós. Precisamos de comida todos os dias, e não uma vez por semana ou uma vez por mês. E,
Da mesma maneira, precisamos empregar fé todos os dias. Sentimos benefícios quando comemos e bebemos. Nos sentimos fortalecidos, nutridos e revigorados. E da mesma maneira, se acreditarmos verdadeiramente, sentiremos melhor por isso, pela esperança sensata e paz em nosso homem interior. Tomemos cuidado para usar essas verdades, bem como conhecê-las. A comida deste mundo, pela qual muitos pensam, perecerá no uso, e não alimentará nossas almas. Somente aquele que comer do pão que desceu do céu, viverá para sempre. Amém. Tem continuação. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, te bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o pão que dá vida. O Senhor é a água que mata a nossa sede. Sim, ó Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.